Olá, amantes de pão caseiro! Se você está aqui, é porque, assim como eu, você ama o cheirinho irresistível e o sabor inigualável de um pão quentinho saído do forno. Mas, para quem está começando, fazer pão pode parecer um pouco intimidante. Pensando nisso, nós do canal 10 Dicas preparamos para vocês 10 dicas essenciais para transformar sua cozinha em uma verdadeira padaria. Acompanhe e descubra todos os segredos para um pão perfeito. Só antes, não se esqueça de seguir o canal para nos ajudar a continuar trazendo mais dicas. 1. A importância dos ingredientes. A qualidade dos ingredientes é o alicerce de um bom pão. A farinha de trigo é a protagonista da nossa receita. Escolha uma farinha com alto teor de proteína para pães mais estruturados, como baguetes, ou uma farinha com menor teor de proteína para pães mais macios, como pães de leite. O fermento, seja ele biológico fresco ou seco, é o agente responsável pelo crescimento da massa. Já a água, além de hidratar a massa, ativa o fermento. Experimente diferentes tipos de água, como filtrada ou mineral, para notar a diferença no sabor final do seu pão. 2. A temperatura da água. A temperatura da água é um fator crucial para o sucesso da sua receita. A água muito quente pode matar o fermento, comprometendo o crescimento da massa. A água muito fria, por outro lado, pode retardar o processo de fermentação. A temperatura ideal varia de acordo com o tipo de fermento e a receita, mas geralmente fica entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius. Utilize um termômetro de cozinha para garantir a temperatura precisa. 3. A importância da massa. Sovar a massa é uma etapa fundamental para desenvolver o glúten, uma proteína presente na farinha que forma uma rede elástica, responsável pela estrutura e textura do pão. Durante a sovagem, a massa se torna mais lisa, homogênea e elástica. Existem diferentes técnicas de sovagem, como a sovagem manual e a sovagem na batedeira. Experimente as duas e descubra qual você prefere. 4. O tempo de fermentação. O tempo de fermentação é o período em que a massa cresce e desenvolve sabor. A duração da fermentação depende de diversos fatores, como a temperatura ambiente, a quantidade de fermento e o tipo de farinha. Durante a fermentação, a massa dobra de volume e se torna mais leve e aerada. É importante resistir à tentação de acelerar o processo, pois a fermentação adequada é essencial para um pão saboroso. 5. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente influencia diretamente o tempo de fermentação. Em ambientes quentes, a massa crescerá mais rapidamente, enquanto em ambientes frios, o processo será mais lento. Para controlar a temperatura, você pode utilizar um forno com a luz acesa ou uma panela com água quente. No inverno, você pode cobrir a massa com um pano úmido para criar um ambiente mais úmido e quente. 6. A importância da umidade. A umidade é fundamental para o desenvolvimento do glúten e para a textura do pão. Uma massa muito seca dificulta a sovagem e pode resultar em um pão com a crosta dura e o miolo seco. Por outro lado, uma massa muito úmida pode ser pegajosa e difícil de manusear. A quantidade de água utilizada na receita varia de acordo com o tipo de farinha e a umidade do ambiente. 7. A temperatura do forno. A temperatura do forno é crucial para obter um pão com a cor dourada desejada e uma crosta crocante. A temperatura ideal varia de acordo com o tipo de pão e o tamanho da forma. Para pães pequenos, como pães de hambúrguer, uma temperatura mais alta é recomendada. Já para pães maiores, como baguetes, uma temperatura mais baixa pode ser mais adequada. Utilize um termômetro de forno para garantir a temperatura precisa. 8.
O tempo de assamento. O tempo de assamento depende do tamanho e do tipo de pão. Para verificar se o pão está pronto, toque na base. Se ela soar oca, o pão está assado. Você também pode utilizar um termômetro de cozinha para medir a temperatura interna do pão. A temperatura ideal varia de acordo com o tipo de pão, mas geralmente fica entre 90 graus Celsius e 95 graus Celsius. 9. Dicas para um pão mais saboroso. Além dos ingredientes básicos, você pode adicionar diversos outros ingredientes para dar um toque especial ao seu pão. Sementes como linhaça, gergelim e chia adicionam textura e nutrientes. Frutas secas como passas e damascos conferem um sabor adocicado. Queijos ralados, ervas frescas e especiarias como cominho e páprica também são ótimas opções para incrementar o sabor do seu pão. 10. Como armazenar o pão. Para conservar o pão por mais tempo, guarde-o em um recipiente fechado à temperatura ambiente. Evite guardar o pão em geladeira, pois a baixa temperatura pode endurecer a crosta. Se você quiser congelar o pão, corte-o em fatias e embale-o em papel alumínio ou plástico filme. Para descongelar, retire as fatias do freezer e deixe-as em temperatura ambiente por algumas horas. Dica extra. Uma dica extra. Experimente utilizar fermento natural para fazer seus pães. O fermento natural confere ao pão um sabor mais complexo e uma textura única. Gostou do vídeo? Deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal para não perder as próximas dicas e receitas. Até a próxima!